seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje eu recebo na nossa bancada aqui a Francine Mendes, ela que é economista, CEO da Elas que Lucrem, EQL, para a gente falar um pouquinho sobre comportamento, sobre emoções, totalmente relacionada ao dinheiro, aos recursos, às finanças pessoais de homens e mulheres especificamente. Francine, agradeço demais você estar aqui com a gente. E para o pessoal, né, que está chegando aqui, que está começando a assistir o nosso Papo de Dinheiro, fala um pouquinho sobre você, conta um pouquinho da sua história, sua trajetória aí no mercado, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Bom, primeiramente, quero agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês no Papo de Dinheiro, aqui na BMC News, para trazer um tema tão importante, né? Como é que a gente lida com o dinheiro, com as emoções e faz com que esse dinheiro se multiplique ao longo do tempo. E foi a partir daí que eu construí minha carreira. Aos 17 anos, eu comecei no curso de economia na Universidade Federal lá de Santa Catarina. Eu sempre percorri muito dinheiro, eu queria saber onde é que o dinheiro estava, né? Eu falei, onde é que deve estar esse tal desse dinheiro? Porque cresci num lar em que minha mãe era dona de casa, meu pai trabalhava fora, e eu sempre havia pedindo informações e pedindo dinheiro. Eu falava, nossa, por que o dinheiro não está tão disponível nas mãos das mulheres? E aí eu quis percorrer o dinheiro, fui fazer o curso de economia, e lá eu descobri um universo muito vasto, muito rico, de expansão mesmo, de crescimento pessoal e profissional. E aí logo já montei o primeiro escritório de investimentos de lá da minha cidade, um dos primeiros, né? Fomos muito precoces nesse sentido, juntamente com o professor e mais alguns outros sócios. Rapidamente o escritório cresceu e nas bases da educação financeira, a gente fazia muitos eventos e informando informações aos jovens sobre educação financeira, aos pais dos jovens. E eu percebia que poucas mulheres frequentavam os eventos, assim como sentavam-se aos bancos da universidade nas cadeiras de economia. Eu fiz basicamente minha graduação, fui uma das únicas mulheres. E aí eu comecei a me questionar e a questionar o modelo como um todo, né? Por que não tem mulheres interessadas em construir seu próprio portfólio, sua própria conta bancária? Por que eu só atendo a maioria, majoritariamente os homens? Por que essas situações acontecem e quando acontecia uma separação, alguma coisa, algum evento familiar, sempre vinha essa mulher, delegava essa responsabilidade ou para o tio, ou para o pai, ou para alguém que ela conhecesse mais do sexo oposto. Então eu comecei a questionar esses comportamentos e resolvi pautar minha carreira toda nisso. Eu passei por diversas instituições financeiras, muito importantes também. Fui fazer um mestrado em psicanálise lá na Argentina para entender por que esses vieses comportamentais, por que essas questões socioculturais influenciam tanto nos investimentos, ao passo que há muito mais dinheiro na conta bancária ainda do sexo masculino do que no sexo feminino. Muito embora muitas coisas, muitas questões ainda sejam similares, a parte de educação e tudo mais, aí eu fui entender por quê. E aí descobri uma série de coisas muito interessantes, então resolvi montar a Fintech Elas que Lucrem, que é uma plataforma de soluções integradas para que as mulheres possam aprender a lidar melhor com suas emoções, com suas questões culturais, com as suas vivências, com as suas experiências, ao passo que investem recursos financeiros e fazem dinheiro na mesma medida para incrementar sua conta bancária. Ô Francine, e aí a gente ouve falar, e a gente tem, obviamente, já estudos que mostram, né, que muito do que a gente fala de educação financeira, de percepção em relação ao dinheiro é emocional, né? Nesses estudos, nessa trajetória, como que você viu, né, essa questão dos vieses comportamentais, da questão emocional, influenciando decisão de consumo, influenciando decisão de investimento? Como que essas coisas vão se amarrando? Dinheiro nada mais é do que o meio de troca, né? Então, aquilo que eu não preciso por aquilo que eu preciso. A gente deu muito valor ao dinheiro em si e não ao que ele representa ao longo dessa construção social.
Então, o que eu vejo é que essa troca, muitas vezes, ela está relacionada a trocas emocionais também, economia emocional, a economia das relações. A gente fala muito de economia no sentido financeiro, no sentido do dinheiro que a gente conhece em si, política monetária, política fiscal e como é que isso impacta no dia a dia aqui da população, mas a gente esquece de falar da economia das emoções, porque também é uma vida de crédito e débito no sistema psicoemocional de cada pessoa. Vou dar um exemplo. Na minha dissertação de mestrado, eu dividi os dinheiros, né? Dinheiro objetivo, que é esse dinheiro que a gente conhece como ferramenta de troca, e o dinheiro subjetivo, que é o dinheiro que a gente não vê, que é o dinheiro que está presente nas nossas relações o tempo inteiro e nas nossas escolhas. A gente vive um jogo de sim e não. Todos os dias, quando acordamos e quando abrimos os olhos pela manhã, temos que fazer escolhas. Levantar ou não levantar, que roupas vamos colocar, que reuniões vamos participar, enfim, uma série de decisões e uma série de escolhas. Cada sim que a gente diz é um comprometimento, né? É um crédito que você dá para outra pessoa ou para outro negócio. E esse crédito, né, na economia das emoções, gera um débito. E que você precisa receber na mesma proporção para que essa economia emocional ela fique estabilizada. O que acontece muitas vezes nessa nossa ânsia de gratificações imediatas, de sucesso, e que tudo hoje, a partir das redes sociais, se faz mais rápido, violentamente rápido, nós acabamos nos comprometendo demais, dizemos muitos sims e acabamos com a nossa economia emocional desestabilizada, ou seja, um grande débito na nossa conta bancária emocional. E aí, o que isso traz? Traz uma série de doenças, traz uma série de ansiedade, síndrome de FOMO, depressão e uma série de coisas. E a partir disso, a gente vai fazendo outras associações que impactam diretamente na nossa conta bancária física. E o que a gente percebe ao longo do tempo nessa conta bancária emocional é que quando a gente direciona, por exemplo, as meninas desde a infância mais para a economia do cuidado, mais em busca de gratificações, reconhecimento não financeiro, mas sim reconhecimento em relação à sua conduta, à sua postura, a gente percebe uma conta emocional muito deficitária, porque ela deu muitos créditos à sociedade, aos seus, e uma conta bancária paralelamente deficitária também. Por quê? As mulheres, em geral, elas têm vergonha de pedir aumento, elas têm vergonha de fazer transição de carreira, elas têm vergonha, muitas vezes, de dizer o não, que faz tão bem para a economia emocional. Mas é claro que no gênero oposto também acontecem várias outras questões, disfuncionalidades emocionais que também fazem com que adoeça, que também fazem com que inverta as prioridades. Então, o dinheiro, da forma em que nós objetificamos ele na sociedade, faz com que ele vá muito mais para o viés comportamental do que para o viés financeiro propriamente dito. A gente vê aí Daniel Kahneman, que é um psicólogo que ganhou Prêmio Nobel de Economia. Sim. Por quê? Economia das emoções. Ô Francine, e nessa perspectiva, né, de que dinheiro é um meio e não um fim, e muita gente coloca como um fim, percorre, persegue o dinheiro até conquistá-lo, até perceber que está com o débito emocional ali. Mas nesse sentido, como que você enxerga o papel da educação financeira, até para equilibrar essas duas contas bancárias, entre aspas, que você comentou, e até combater, né, esse viés comportamental da gente dizer, poxa, eu vou perseguir o dinheiro e não necessariamente tudo aquilo que ele pode proporcionar para ter uma vida plena, uma vida próspera efetivamente. Sim, educação financeira, ela deveria ser objeto de obrigação, né, desde sempre. Inclusive, quando crianças, eu tenho 2 filhos, uma menina de 14 e um menino de 12 anos, em que a educação financeira sempre esteve presente, justamente por conta da minha formação, mas também deveria ser commodity, vamos dizer assim, educacional, para que as pessoas aprendessem a lidar melhor com suas emoções e depois com o seu dinheiro, ou paralelamente fazendo ambos, né? Então, a educação financeira, ela vem como forma de você se estruturar como ser humano.
Porque você não consegue ter uma boa educação financeira ou saber quais são os desejos que você quer realizar, quais são as vontades que você quer disponibilizar ali para que elas possam ser executadas se você não tem um bom plano de ação, um bom plano de vida. Porque se num campo a gente fala de decisões do dinheiro objetivo, a gente fala do campo mais irracional, no campo da educação financeira a gente fala dos aspectos mais racionais. Quero comprar isso, meu desejo é esse, então eu vou construir as bases, eu vou fazer algumas renúncias, vou fazer alguns aportes, preciso fazer dinheiro, investir na mesma proporção para que esses meus desejos sejam realizados. E aí a gente volta também e cai de novo na economia emocional, veja só, porque a gente cai na economia dos desejos, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar a economia objetiva e a educação financeira juntamente com a economia das emoções. Por quê? Será que eu quero isso mesmo que eu tanto desejo? Né? Eu gosto sempre de separar os desejos em relação a alguns autores. Santo Agostinho falava que você deseja por dominação, por poder ou por sensualidade. Então, você persegue essas três premissas. Já Freud, que é da minha escola psicanalítica, dizia o seguinte, olha, desejo nada mais é do que a libido, e libido é energia, e energia tende a uma satisfação, a realização de uma vontade. Então, a gente trabalha muito na economia comportamental e na educação financeira essa parte de dominação dos desejos. Porque muitas vezes, quando um desejo não é realizado, ele se transforma numa falta. Então, essa energia libidinosa, ela tende a encontrar um outro caminho. Por exemplo, eu quero viajar no final do ano. Mas aí eu não consegui, aconteceram uma série de contratempos, eu me divorciei, não consegui viajar no final do ano. E agora o que eu vou fazer? Agora eu tô muito ansiosa, eu vou comer. Aí você desconta onde as suas emoções? Na comida. Agora eu fiquei muito ansiosa, meu relacionamento não deu certo. Onde é que você desconta? Nas compras. Então você vai trocando os desejos por vícios e isso impacta diretamente na sua conta financeira. Legal que você falou, né, da energia. O Napoleon Hill, no Pense em Riqueza, se não me engano, é o primeiro capítulo dos 13, onde ele fala aquela série de passos para enriquecer. Ele fala, é a lei do desejo ardente. Então, você ter o desejo ardente é você acabar falando não para várias outras coisas, e sim apenas para aquele seu objeto de desejo ou para aquele seu objetivo efetivamente. Nesse sentido, né, você comentou ali até sobre, de repente, fazer os aportes, de você conquistar os seus objetivos. Como, Francine, essa situação, né, do comportamento ou até mesmo das contas complementares influencia também na tomada de decisão, né? Por exemplo, poxa, eu estou olhando para um ativo, eu estou olhando para uma classe de ativo, então eu vou preferir essa àquela, mas porque essa vai me dar mais rentabilidade ou porque aquela vai ser mais fácil de conquistar o objetivo. Isso também acaba influenciando até a tomada de decisão, por mais que possa parecer algo racional. O sentimento, a emoção te leva, de repente, para um caminho não desejado? Com certeza absoluta. E a hora que você vai comprar o seu produto financeiro, é preciso ter muito claro esse planejamento de vida em suas mãos, porque eu sempre divido na EQL, a gente tem um método particular de investimentos, que é o método hoje, depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, mas a gente fala muito sobre os 3 dinheiros, né? Nós temos 3 dinheiros na nossa vida. Dinheiro físico aqui, que precisamos, dinheiro para os gastos essenciais. Então, aquela caixinha dos gastos essenciais, não tem como você comprar outros produtos que não seja produtos com liquidez imediata, que ali é reserva de emergência, que o pessoal fala. Eu gosto de falar, a gente chama, de mala pronta. Essa caixinha dos gastos essenciais. Por quê? Porque é aquela situação em que você está ou desconfortável profissionalmente, pessoalmente, ou até mesmo que você precisa mudar da situação rapidamente, tá ali a mala pronta que precisa ser colocada nesses ativos que a gente conhece, né? Tesouro, Selic, CDB com liquidez diária, porque ele precisa estar disponível imediatamente
nas suas mãos. E a reserva de emergência, a mala pronta, eu gosto muito também de usar para oportunidades, né? Eu acho que toda tragédia que acontece na nossa vida, todo drama, também é uma oportunidade. E se a gente tem recursos, é muito mais fácil de sair de determinadas situações. Não vou dizer que não é tão dolorido quanto, mas é mais fácil você se recolocar, né? Na economia emocional, na economia profissional. Aí depois você tem o dinheiro, que é a caixinha que eu falo das experiências. Porque nessa vida a gente não vem só para trabalhar, né? Muito embora muita gente acaba adoecendo hoje por excesso de trabalho, mas a desculpa é, mas eu amo o que eu faço. E mesmo assim acaba adoecendo, a gente vem para usufruir, a gente vem para experimentar novas situações, novas vivências, ter outras percepções. Então, essa caixinha da experiência, você tem que colocar em produtos que você mais ou menos planejou, aquela viagem incrível, no caso aqui das mulheres, aquela bolsa que você deseja há tanto tempo, ela está na caixinha das experiências. E que tal a gente planejar essa caixinha das experiências? Aí, onde é que você coloca esse dinheiro? Vai colocar em ações? Vai colocar em COIs? Vai colocar em produtos que você não conhece? Não, vai colocar também na renda fixa. E ali na renda fixa você tem que dividir, né? Os títulos públicos dos títulos privados, quais os que têm garantia. Eu sempre falo para todo mundo que antes de você escolher um produto financeiro, você tem que olhar bem o tripé: rentabilidade, risco e liquidez. Não tem como você olhar para um produto e dizer assim, tá, em quanto tempo esse produto vai se transformar novamente em dinheiro caso eu precise? Agora, qual é a segurança que ele tem? Né? Se a instituição, se for uma instituição privada, de essa instituição acabar falindo e meu dinheiro não retornar. Se for pública, vai ser muito mais difícil de seu dinheiro não retornar. Por isso que os títulos públicos são os investimentos mais seguros que existem. A rentabilidade, ela tende a ser a última a ser analisada. O que ocorre é que muitas vezes as pessoas querem olhar primeiro a rentabilidade. Então, num planejamento de vida, quando você tem essas caixas muito bem determinadas e sabe muito bem onde você quer chegar, o que você quer experimentar, fica muito mais fácil montar uma carteira de investimentos e que ela seja simples, fácil de fazer, que ela seja interessante de você olhar, de você ficar constantemente aprimorando essa carteira. E por último aí, do dinheiro que a gente fala, que é da independência, né? A independência, que muitas pessoas chamam também de aposentadoria. Esse termo aposentadoria parece que é uma coisa muito distante, parece que você vai parar de trabalhar, parece que você vai parar no tempo. Eu não gosto muito de utilizar. Eu sempre falo lá na minha casa que eu gosto de me aposentar todos os dias. Todos os dias, pelo menos 1 hora, eu fecho a porta do meu quarto e vou ler, vou me informar, vou me alimentar. Aquilo ali para mim é uma aposentadoria. Agora, a independência financeira é diferente de aposentadoria, né? Nem sempre você se aposenta tão bem se você não faz o planejamento certo. Aí, para aposentadoria, que é um dinheiro mais longo, que você pode ter um espaço mais longevo para poder usufruir, aí sim você pode ir para ativos mais arriscados, né? Aí pode escolher uma ação de uma empresa específica. Eu não gosto muito de investir em ações específicas porque eu não tenho muito tempo de acompanhar aqueles ativos. Eu sou empresária, eu sou economista, eu trabalho com planejamento financeiro, tenho meus filhos, tenho meu marido, tenho minha família, então não tenho tempo de ficar acompanhando todos aqueles investimentos. Eu não invisto naquilo que eu não conheço. Essa é uma premissa básica, eu acho que todo mundo deveria seguir, porque isso funcionou para mim desde os meus 17 anos, até hoje funciona muito bem. Gosto de ETFs inspiradas em índices americanos para fazer uma diversificação geográfica, inspiradas aqui em alguns índices nacionais. Então isso me dá conforto, né? Porque investimento bom é aquele que não tira seu sono. Se você está investindo em alguma coisa que tira seu sono, isso é um investimento ruim, não vale o preço da ansiedade. Então, quando você monta essa carteira, e é a carteira da independência que vai te dar esse ganho maior no longo prazo, porque você tomou um pouquinho mais de risco, mas é um risco também comedido, você tem um fortalecimento da sua conta bancária muito difícil de ser...
dar algum impacto negativo ou de ser um prejuízo na sua vida. Por quê? Porque você coloca ali em torno de 60%, 80% em renda fixa, de 10% a 20% ali em renda variável, então você fica tranquila, você fica tranquilo e aí você faz as suas decisões e toma as suas decisões em relação aos seus desejos de forma muito mais racional, porque você está já com essas bases bem alocadas. Muito bom. Francine, a gente vai para um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente continua esse papo, continua estendendo um pouco mais esse papo. Você que está com a gente, continue por aí. Papo de Dinheiro volta já. Muito bem, estamos de volta aqui, Papo de Dinheiro, hoje conversando com a Francine Mendes, economista, CEO da EQL, Elas que Lucrem. Francine, você estava falando, né, no último bloco, a respeito de uma tranquilidade, a respeito de um planejamento financeiro, dar uma tranquilidade emocional para que você cumpra com seus objetivos, para que você conquiste, né, as suas metas. E você estava falando de algumas classes de ativos, você estava falando de alguns investimentos, e eu percebi que é importante a gente ter efetivamente esse conhecimento para chegar nesse objetivo, para ter tranquilidade também. Quando você falava da reserva de emergência, né, do mala pronta lá, você fala, bom, aquilo que vai dar tranquilidade para você fazer algum movimento, se você tiver algum imprevisto, se acontecer qualquer coisa, você tem um sossego ali que não vai te tirar emocionalmente do eixo para conseguir tomar uma decisão mais racional. E aí a pergunta que fica é a seguinte, ok, a gente tenta pensar racionalmente e ter essas retaguardas para não perder um pouco da estratégia, mas mesmo assim acaba acontecendo. Existem estratégias, existem formas da gente controlar comportamento, controlar a ansiedade, para que, num momento de adversidade, a gente consiga efetivamente seguir o plano, efetivamente seguir o que está acordado com a gente mesmo e não, entre aspas, surtar. Ai, que pergunta excelente, excepcional, porque eu adoro falar sobre isso, que é falar sobre autoconhecimento, falar sobre autonomia, né? Tem uma frase que é muito conhecida em vários livros de filosofia, foi muito copiada, virou até um clichê já, que eu adoro muitas vezes clichês, porque eles são uma reprodução do que é realmente a sociedade, que é conheça-te a ti mesmo, né? Então, como é que a gente faz para se conhecer? Como é que a gente imagina que a gente é de verdade por dentro, né? E a psicanálise, ela me ajudou muito nesse processo de autoconhecimento. Por quê? Porque a partir do momento que você se conhece de verdade, você gera uma série de mecanismos para identificar o seu grau de autonomia em cada situação. O seu grau de autonomia dentro da sua relação pessoal, dentro das suas relações profissionais. E quanto menos autonomia você tiver, mais dependente você é. Menos as suas escolhas, elas são válidas. E isso drena a sua energia, isso drena a sua capacidade de agir, isso tira sua vitalidade, sua força e muitas vezes torna você inútil para as pessoas e para si próprio. Então é muito importante a questão do autoconhecimento. Esse conheça-te a ti mesmo, ele deve ser válido como tão forte quanto fazer um planejamento financeiro ou até mais, né? Por que eu digo isso? Porque como é que a gente faz para a gente se conhecer, né? Se autoconhecer, tá bom, legal, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. Isso será que é autoconhecer? Também, mas não é só isso, né? Eu gosto muito de trazer a parte do autoconhecimento porque ela gera muita segurança emocional, né? Ela gera muita disciplina, ela gera muito impacto nas relações. E como é que a gente faz isso? Muita gente já bateu um pouco essa história, quais são os seus valores, né? Quais são os seus valores? Ai, meu Deus, parece papo de autoajuda. A autoajuda, muitas vezes, ela é muito importante para realmente a gente, quando precisar, quando visitar os nossos pensamentos, quando visitar a mobília da nossa mente, ali ela precisa estar bem mobiliada. Ela precisa
ter ali, a pessoa precisa encontrar ali realmente elementos e realmente ferramentas e insumos para tomar as próprias decisões. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente mobilia bem a nossa mente? A partir dos determinados valores que a gente escolhe seguir para a nossa vida. Né? Eu gosto muito de uma frase de Oxford, da Universidade de Oxford, quando foi definir valor. O que são valores, né? Valor é quando você está diante de uma situação e ali exige de você uma tomada de decisão rapidamente. E ali você vai usar o quê para resolver esses problemas? Vai usar seus valores, vai usar a sua essência, vai usar o seu caráter. Então, como que você foi formado? O que é importante para você na construção desses valores? Então, para se autoconhecer, você precisa determinar seus principais valores. Os 5 primeiros já são muito importantes e já eliminam uma série de decisões equivocadas sobre o seu futuro. Não aqui julgando o valor se é certo ou errado, mas os valores que são importantes para você. Vou dar um exemplo. No meu caso, é o valor número 1, independência. Eu sempre quis ser uma mulher independente, então esse é o meu valor número 1. Antes de construir família, inclusive, eu já queria ser uma mulher independente. Então, tudo que me afastasse da independência, eu dizia não. Valores familiares, tudo que desconecta a minha família, eu digo não. Inclusive para compromissos, para agendas e tudo mais, mas que me desconecta demais deles, eu falo, opa, tá na hora de dar uma mudada aqui. E as decisões corriqueiras do dia a dia, né? Principalmente responsabilidade também. Opa, estou sendo responsável ou não com esse compromisso que eu assumi? Isso é um valor fundamental para mim, porque se eu assumir um contrato, se eu assumir um projeto, responsabilidade é um dos meus valores, então eu vou seguir até o fim, dando certo ou errado, eu seguirei até o fim. Então, quando você tem esses valores muito bem determinados, você acaba dizendo não para uma série de coisas que não fazem parte desses valores que você já elencou. Inclusive, no meu livro, Mulheres que Lucram, tem até uma parte ali para que as mulheres, de sugestões de valores interessantes para que você conquiste a sua independência emocional e financeira. Não é porque uma mulher é independente emocionalmente e financeiramente que ela é uma mulher só. Tem muito esse viés negativo em relação à independência financeira da mulher e a autonomia dessa mulher. Então ela vai morrer sozinha. Claro que não. Teve até uma polêmica recente, né, de mulher CEO. Exato. Mulher CEO não, né, e aí teve toda essa polêmica, mas justamente por causa disso, de uma independência, de uma força, de uma proatividade da mulher. Porque a mulher, muitas vezes, ela ainda tem uma certa insegurança em relação aos seus valores, em relação àquilo que ela realmente quer, né, e aí eu divido os valores ainda e as decisões, né, e esse autoconhecimento em o meu real, né? Qual é a minha realidade hoje? Onde é que eu estou vivendo hoje? Quais as associações que eu fiz? Quais os investimentos na vida que eu fiz até hoje? Eles estão lucrativos? Acho que é primeiro de tudo. Porque se eles não estiverem lucrativos, talvez você não esteja vivendo de acordo com seus valores ou seu ideal. Quando o ideal ele está muito distante do real, você acaba adoecendo. Porque você queria estar aqui e você está aqui. Então, tem que haver uma forma de você equilibrar as coisas. E como é que você equilibra as coisas? É fazendo outras escolhas. Então, quando você equilibra o ideal do real, aí você tem um conforto financeiro, um conforto relacional. Por isso, o autoconhecimento, ele é tão fundamental. E a gente aprender também a agradecer, a usufruir do dinheiro, das benesses que ele traz, né? Por quê? Muitas vezes a gente fica correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de investimentos e esquece de agradecer coisas básicas, né? De respirar e agradecer aliviadamente pelas coisas que a gente já tem. E fica procurando, às vezes cria um outro ideal, que é muitas vezes um ideal baseado no desejo do outro. Por quê? Porque eu vi fulano na rede social, porque fulana tá viajando demais, porque olha só a roupa nova que ela comprou, olha só o carro que ele tem, olha isso que esse status quo agora que ele está apresentando na internet, meu Deus do céu, olha a minha vida, eu não tenho sucesso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e aí você fica olhando sempre o sucesso do outro e projetando na sua vida e fazendo comparação, né? E o grande erro das pessoas é projetar a sua felicidade
em comparação ao outro, né? Então, quando você tem autoconhecimento, você fica feliz só com o simples fato de se sentir progredindo, né? Porque, nossa, consegui comprar essa caneca. Que bacana, foi fruto do meu esforço. Uau, valorize essa compra. Você conseguiu comprar fruto do seu esforço isso, agora posso comprar esse estúdio. Ok, então valorize aqui o poder do seu dinheiro hoje, para que você possa conquistar mais lá na frente. E essa é uma diferença da sabedoria oriental da ocidental. A ocidental, ela quer muito, ela quer, muitas vezes sem necessidade, quer baseado no desejo do outro, enquanto a oriental, ela é muito mais baseada no agradecimento, no dinheiro para usufruir. E assim você abre, né, os caminhos para que venham mais dinheiro. O ocidental, a sabedoria ocidental, ela jamais quero mais, quero mais, quero mais. Muitas vezes você nem sabe por que você quer mais recursos. Então quero meu planejamento de vida, meu planejamento financeiro de acordo com os meus valores para ter autoconhecimento, para quando eu chegar no meu ideal, eu usufruir, relaxar, experimentar, vivenciar as coisas que eu já tenho. Muito bom. Francine, mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Papo de Dinheiro, conversando aqui com a Francine Mendes sobre toda essa questão emocional, comportamental a respeito do dinheiro. Continue com a gente, Papo de Dinheiro volta já. Muito bem, estamos de volta aqui, Papo de Dinheiro com Francine Mendes, economista, CEO da Elas que Lucrem, EQL. Francine, você estava comentando nos últimos blocos, né, a respeito até de uma construção, né? Você tem um autoconhecimento, você constrói a sua vida e aí você tem, evidentemente, relacionamentos. Você se relaciona com você, com o mundo, com a sua família, algo que você deixou muito claro, a importância. Muita gente acaba tendo até algum conflito ou até mesmo algum tipo de rusga ou até mesmo um atrito em relacionamento justamente por conta de dinheiro. Talvez o emocional, o comportamento, o autoconhecimento de um não bate com o autoconhecimento do outro e aí ao invés de equacionar a situação gera um ruído ali. Como que essa questão do autoconhecimento e a questão até mesmo de conquistar e a questão de trazer esse comportamento sobre o dinheiro para uma conversa mais franca, mais aberta, consegue até mesmo melhorar os relacionamentos. Isso é possível, é fato, dá pra gente falar, olha, com autoconhecimento, com um comportamento mais conhecido, né, mais introspectivo, assim, você consegue melhorar o seu relacionamento, as pessoas, as mulheres, os homens conseguem ter esse tipo de crescimento dos relacionamentos também? Em absoluto, porque o dinheiro é uma das maiores causas de separação, né? Muitas vezes o dinheiro está relacionado aos objetivos, né? Às conquistas do próprio casal. E aí vai um adendo aqui sobre os vieses, né, que eu gostaria de trazer sobre os vieses comportamentais que são muito importantes para a construção de uma vida financeira mais saudável no casamento, inclusive, né, porque tem o viés que eu gosto de falar muito do status quo em relação aos regimes de casamentos, né, porque casamento, relacionamento, quando você vai consolidar, ele é também uma relação econômica. Você não está assinando um contrato em que você está dizendo, vou te amar eternamente. Você está assinando um contrato dizendo, olha, caso não dê certo, isso é que vai acontecer com o nosso dinheiro, ou com o meu, ou com o seu, ou com o nosso. Então, antes de levar à frente esse relacionamento, é muito, muito importante falar sobre dinheiro. O que acontece, principalmente com as mulheres, que não querem falar sobre dinheiro, muito mais também porque pressupõe-se que na conta bancária da mulher tenha menos dinheiro que a do homem, então a mulher, muitas vezes, ela não quer ser taxada de interesseira. E aí ela acaba deixando essa conversa para um outro momento. E aí vem depois a questão dos filhos.
E aí ela deixa a conversa para outro momento, porque normalmente é ela que tem que abrir mão da sua carreira para ficar em casa, cuidando dos filhos, ou fazer uma transição de carreira, muitas vezes bem-sucedida, ou também em crescimento, para poder ficar cuidando dos filhos. Aí lá na frente acontece um contratempo, porque mais da metade, quase metade dos casamentos, acaba em divórcio. Né? Muitas vezes essa mulher que deixou sua vida profissional em detrimento de uma vida profissional mais atrelada à maternidade, porque ainda não é reconhecido assim, porque ela não teve a coragem de falar sobre dinheiro lá atrás, quando precisava ser falado, com medo da alcunha de interesseira e não interessada. Por isso que eu sempre falo para as mulheres, sejam interessadas em relação ao dinheiro antes de constituir uma união civil. Por quê? Porque isso vai atrasar a sua independência financeira ou vai alavancar, vai ser um grande catalisador da sua independência financeira. Então, é muito importante que o homem também provoque isso na mulher, porque muitas vezes ela não consegue falar sobre dinheiro. Não fomos ensinadas a falar sobre dinheiro e poder. Fomos ensinadas a falar sobre maternidade, consumo. Essa lógica precisa ser mudada. Então, quando a gente coloca nas bases corretas e dizendo os meus objetivos financeiros são esses, eu quero profissionalmente ser assim, eu quero X de renda por mês, serei aposentada, estarei aposentada ou com independência financeira quando tiver uma renda recorrente sobre os meus investimentos de X, é importante, por quê? Porque a pessoa que está vindo para esse relacionamento, ela vai entender quais são seus objetivos e quando você precisar tirar do seu campo de visão algumas escolhas, é importante no sentido dos valores, lembra a importância dos valores? Você trazer, olha, tudo bem, eu estou abrindo mão disso, mas você sabe que meu objetivo é este. Como é que a gente faz esse arranjo aqui? Isso tanto para o homem quanto para a mulher, porque muitas vezes o que a gente vê também é um homem sobrecarregado. É um homem que também não consegue falar, que precisa da ajuda da sua esposa no campo do trabalho também, fora de casa, na carreira profissional, para que ele possa também ter tranquilidade. Então, eu acho que essa transparência, essa fidelidade financeira, ela é muito produtiva na construção de uma união. E aí a gente tem vários elementos para fazer isso dar certo, né? Uma dica que eu sempre falo é para os casais, né? Primeiro, tenham suas contas, cada um precisa ter uma conta individual, muito embora muitas vezes tenha uma conta conjunta. Por que que as contas individuais são separadas? Porque por mais que você faça um pacto, seremos um só, seremos isso ou seremos aquilo, vamos nos amar eternamente, é importante respeitar a individualidade um do outro, os desejos um do outro. Antigamente eu fui chamada para uma loja grande para fazer um plano para restaurar a confiança das mulheres nelas próprias, mas substituir o carnê que elas pagavam todos os meses por cartão de crédito. E nós tivemos uma dificuldade imensa, porque a grande maioria das vezes essas mulheres escondiam os carnês dos seus maridos. E o outro lado também, o oposto é verdadeiro. Vários maridos também escondendo rendimentos, lucros de suas esposas. Quando vai para esse campo, o relacionamento já acabou, já feriu, já quebrou a confiança, já quebrou a lealdade. E é um dos valores interessantes também que você tenha no relacionamento, é a lealdade, é a fidelidade não só conjugal, mas também financeira. E quando não tem transparência, quando você não confia, ali já não tem mais uma relação civil, né? Então é muito importante trazer essas questões todas as claras e dizer, meu objetivo é este. Você quer embarcar mesmo assim? Porque senão eu vou seguir minha vida. Muito bom. Ô Francine, até nessa questão, né, eu tinha até anotado aqui, os valores, autoconhecimento, a sinceridade também e a abertura até mesmo no diálogo do casal. Quais as principais barreiras, né,
Porque aqui a gente está falando sobre um ponto de vista do ideal, né? Mas existem, obviamente, algumas barreiras, alguns empecilhos que, e até na estrutura, na história, né, do relacionamento do casal, vão deixando isso para trás. Quando você chega, e na sua experiência de planejadora financeira também, quando você chega para conversar ou para instruir as mulheres a terem, né, essa abertura de mostrar valores, de ser sincero, de mostrar o autoconhecimento nesse relacionamento. O que acaba tendo maior destaque como barreira, como entrave? A maior barreira para as mulheres é ser transparente mesmo em relação ao dinheiro, em relação aos seus objetivos, ser honesta em relação àquilo que elas querem, né? Com medo de serem taxadas de ambiciosas, de gananciosas e o interesseira que eu acabei de mencionar aqui. Então, no ponto de vista feminino, é isso. E tem outra coisa que é muito importante de a gente mencionar aqui, que é a questão religiosa, né? Eu acho que é bem importante a gente trazer aqui, porque eu sou cristã, acredito muito nos princípios educacionais espirituais, né? Sempre fizeram parte aqui da minha vida na condução, principalmente da educação dos meus filhos. Porém, há interpretações na Bíblia, por exemplo, que fazem com que grande parte dos casamentos e dos relacionamentos muitas vezes naufraguem, ou as mulheres muitas vezes fiquem submetidas a uma situação absolutamente perigosa, né? Quando você traz a questão dos trechos de submissão e tudo mais, que são muitas vezes mal interpretados. Então, quando você vê um país que majoritariamente das pessoas tem alguma religião, né, e você traz a Bíblia como esse eixo central de bússola, né, na condução dos seus valores e dos seus princípios, é importante a gente trazer aqui algumas questões em relação ao dinheiro, porque a Bíblia traz muito essa história do dinheiro, né? Então, quando a gente fala na questão da submissão, que saiu recentemente, de uma grande influenciadora que pregava a submissão, isso, aquilo, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque até nunca me manifestei, e isso eu vejo muito nos nossos planejamentos financeiros que nós fazemos. Se a gente for pegar o contexto histórico da Bíblia em relação ao que ela fala, o que ela diz? Ela diz primeiro, antes de falar em submissão e tudo mais, que é: marido, ame a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Primeiro de tudo, a Bíblia não diz que a mulher precisa amar seu marido. Primeiro de tudo, ela diz que o marido precisa amar a sua mulher. E no segundo ponto, é que a mulher fique sob a missão deste amor. Então, tudo que o amor é respeito, é leveza, é proteção, nunca controle, nunca agressão, nunca um peso. O amor, ele é leve. Então, quando a mulher está sob a missão do amor, o casamento, ele acaba indo para um ponto muito mais gostoso, muito mais leve, muito mais feliz. Porque a gente só casa para ser mais feliz. A gente só entra num relacionamento, independente de quem com quem, para ser mais feliz. O dinheiro não deveria ser um ponto de decisão para se casar ou não. Acontece que essa construção social, sociocultural, muitas vezes baseado na condução da Bíblia Sagrada, ela deixa muitas vezes as mulheres embaixo de situações de parceiros muito perigosos. A gente vê o nível de violência subindo drasticamente, violência doméstica, e muitas vezes essa mulher não pode sair desse relacionamento porque ela está dependente financeiramente. Acontece, ou financeiramente, ou nas bases da igreja. Acontece que você não é obrigado a ficar num casamento em que você não tenha o amor como princípio base. E essa é a base. Então, o amor, o que é? Ele é transparência. Você tem que falar com leveza do dinheiro, dos seus objetivos, trazer os seus valores, principalmente para que essa construção seja longa e feliz.
Perfeito. Excelente ponderação, viu, Francine? E a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando e fica aí, enquanto a gente vai para o intervalo, você fica refletindo um pouco sobre as palavras da Francine e vê como que tá esse relacionamento, como que tá essa transparência, essa cumplicidade e, claro, fale sobre dinheiro com seu companheiro, com a sua companheira. Papo de Dinheiro volta daqui a pouquinho, continue com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui, Papo de Dinheiro com a Francine Mendes, economista, CEO da Elas que Lucrem EQL. Francine, a gente falou bastante aqui, né, sobre comportamento, sobre vieses comportamentais, sobre emoção, e a gente foi até para uma seara bíblica aqui no último bloco, mas o fato é que a gente está vendo muitas iniciativas, inclusive com a Fintech, a qual você comanda, onde as mulheres estão sendo protagonistas, onde elas são protagonistas, onde elas se colocam ali como donas da sua vida, do seu dinheiro, das suas responsabilidades, enfim, da sua trajetória. Como que essas questões todas abordadas, essas mudanças, essas inclusões, né, e essa tentativa de inclusão mais abrangente das mulheres no mercado, no planejamento financeiro, no controle dos seus orçamentos, como que isso está mudando a percepção, seja da mulher, seja até da sociedade, da economia como um todo? Você está vendo essa mudança efetiva, você que está nessa jornada há tanto tempo, você está vendo esse crescimento, você está vendo essa melhora justamente por conta dessas iniciativas? Eu tenho visto melhoras, né? As mulheres hoje já são, em maioria, suas chefes dos seus lares, porém, a gente ainda precisa crescer demais no campo dos investimentos, no campo da conta bancária física mesmo, dessa mulher ser mais potente. Então, é por isso que existe a EQL, é por isso que existe o Garotas do Tesouro agora, que é o primeiro reality show, né, do Brasil a falar sobre isso mesmo, a realidade da mulher, o contexto da mulher e como é que a gente retira essas armadilhas socioculturais em que fomos submetidas para fazer mais dinheiro, para ser mais feliz, para poder ser dona das nossas escolhas mesmo e estar num relacionamento porque a gente realmente quer ser mais feliz, estar num emprego porque a gente realmente quer ser mais feliz. E a gente só consegue essas conquistas quando a gente tem poder. E a gente só tem poder quando a gente pode se ancorar numa conta bancária que nos respalde quando a gente precisa. E é por isso que existe o Garotas do Tesouro. Inclusive, aqui faço um convite para que todas as mulheres possam se inscrever, né? garotasdotesouro.com.br. É uma iniciativa da B3, do Tesouro Nacional, juntamente com a Warren Investimentos, para que a gente possa colocar mais mulheres no mercado financeiro e possa também trazer essas mulheres como investidoras. Olha que bacana, além de concorrer a R$100 mil, né, um belo pé de meia para essa mulher já conquistar a sua independência financeira, ela ainda vai receber o seu primeiro investimento. Nós vamos dar o primeiro investimento, porque outro viés, né, o viés da perda, que a gente fala em finanças comportamentais. Então, muitas vezes, com medo de perder, a gente acaba deixando, não tomando outros riscos e fazendo investimentos de forma equivocada. Aqui é para tirar esse viés cognitivo, esse viés comportamental, que é o medo da perda, para que a gente possa colocar esse recurso na conta das mulheres para que elas possam fazer esse primeiro investimento em título público, obviamente. Por quê? Porque a gente quer um investimento mais seguro para essas mulheres, a gente quer um investimento também rentável. Taxa Selic alta significa que seus investimentos vão render mais, com mais segurança, e liquidez também, que é importante, porque o Tesouro, ele te dá essa prerrogativa hoje de você sacar quando você quiser. Obviamente que tem ali algumas nuances que a gente precisa olhar com bastante atenção, que é um fator chamado marcação a mercado, mas eu não quero entrar nessa seara, mas obviamente é um grande incentivo para que as mulheres possam ingressar no mercado financeiro com segurança, com educação, material didático exclusivo, com uma série de coisas que ela pode realmente entrar no mercado financeiro com o aparato, né, de todas as outras mulheres especialistas que estão no projeto, com as convidadas especiais. Então, nós estamos apostando demais nessa iniciativa. Então, queria também agradecer aqui ao Tesouro Nacional
em especial o secretário Rogério Seron, que fez muita força, tem feito muita força para que esses projetos saiam do papel, para que realmente a gente democratize e popularize os investimentos. Queria agradecer ao Warren Investimentos também, que foi uma grande parceira desde o início, abraçou o projeto, acolheu para ser a corretora das mulheres no Brasil, a B3 também, que está incentivando demais a participação das mulheres, incrementando aí a jornada das mulheres no mercado financeiro, porque não tem liberdade sem ter dinheiro na conta. Isso é uma ilusão. É isso. E só para deixar bem claro aqui, que a gente estava até conversando, Francine, naqueles 3 dinheiros que você falou no primeiro bloco, inclusive, né, se você está assistindo a gente na TV, pode ir lá no nosso YouTube que vai ter efetivamente esse vídeo, e aí você vê exatamente os 3 dinheiros. 2 deles estão atrelados à renda fixa. Tesouro Nacional é um investimento, né? O Tesouro Direto tem investimento em renda fixa. Você comentou da marcação a mercado, é outra coisa, mas que a gente vai aprofundar em outros papos aqui. Mas é justamente isso, né? Para estimular a mulher a investir, a ter essa independência, e é importante porque até o próprio dado da B3, né? Os homens ainda são maioria. Quanto mais mulher tiver, mais essa onda vai se propagando e vai tendo melhora, inclusive na própria sociedade. Fortalecimento Exatamente. social, né? Não é a mulher enriquecer ou ter mais dinheiro na conta tirando dos homens. Não é isso, gente, em absoluto. É a mulher investindo na mesma proporção para que ela potencialize suas forças, para que ela possa tirar, inclusive, o peso dos ombros dos homens, que foi colocado desde a infância. Essa responsabilidade dos homens sobre as mulheres, ela não existe. Existe uma mulher que se responsabilize por si própria antes de fazer essa associação. Por quê? Porque aí vamos ter um relacionamento realmente feliz, um relacionamento duradouro e um relacionamento que possa crescer em termos pessoais e profissionais. Muito bom. Francine, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por esse papo sensacional aqui no nosso Papo de Dinheiro. Inclusive, falar para o pessoal que a gente vai deixar ou num QR Code ou na descrição do vídeo no YouTube o link para as mulheres poderem fazer a inscrição no Garotas do Tesouro. Mas já agradeço de antemão, obrigado mais uma vez, um papo super bacana, super gostoso, leve e tranquilo aqui com você. Obrigado mesmo. Obrigada a você, obrigada BMC, obrigada a todos. Quero voltar aqui o mais rápido possível para a gente aprofundar esses papos, para que a gente possa realmente fazer uma sociedade mais forte, mais rica, emocionalmente e financeiramente. Faremos sim. Obrigado mais uma vez. Conversei com a Francine Mendes, economista, CEO da Elas que Lucrem, EQL, e, claro, Garotas do Tesouro, como a gente comentou aqui, e você pode procurar em algum lugar desse vídeo aqui o link para poder fazer a inscrição. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, você sabe, a gente tem mais Papo de Dinheiro, conversando mais sobre educação financeira e finanças pessoais. Forte abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.